você escreveu o que Deus preparou pra te entregar. Homem não pode medir, se perde só em tentar. Israel se confundiu quando o dono se sentiu das promessas que o Senhor lhe entregou. Mas quando reconheceu que só o Senhor é Deus, a vitória cantou. Toda tempestade vem pra avisar que a bonança é possível. Deus não desejou seu fim. Hoje Deus está falando: filho, você pode tudo. Em mim vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Deixa Deus no controle e a vitória vem. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Cada luta é um nível mais, um degrau pra chegar naquilo que Deus tem. Eu creio, Deus. Toda tempestade vem pra avisar que a bonança é possível. Deus não desejou seu fim. Hoje Deus está falando: filho, você pode tudo. Em mim vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Deixa Deus no controle e a vitória vem. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Cada luta é um nível mais, um degrau pra chegar naquilo que Deus tem. Ele é fiel pra realizar tudo que um dia te prometeu. Sua descendência é de Abraão. Você é um escolhido de Deus. Se em meio a um vale estás e não tens ouvido a voz do Senhor, se levante que a palavra de vitória chegou. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Deixa Deus no controle e a vitória vem. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Cada luta é um nível mais, um degrau pra chegar naquilo que Deus tem. Vai ficar tudo bem. Cada luta é um nível mais, um degrau pra chegar naquilo que Deus tem. Não pare de adorar. Vai ficar tudo bem. Aleluia. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Deixa Deus no controle e a vitória vem. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo.
Amém? Queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quero convidar os irmãos de pé para nós iniciarmos o trabalho do Senhor com uma oração. Quero convidar nosso irmão Ricardo para fazer esta oração, dando assim início ao trabalho do Senhor nesta noite. Salve a igreja pela paz do Senhor. Assim nós oramos. Soberano Deus, ó Senhor, te agradeço por mais uma luta, Pai, aqui. Oh, Pai. Senhor, hoje eu servo da tua serva que estão aqui, ó Pai. Outra que estão no caminho, Pai. Pai, outra que estão enfermo, Pai, nós visitando cada um do teu servo, da tua serva, Pai. Oh, Senhor, Deus poderoso, Pai. Tua visita, Senhor, saúde maravilhosa. É isso que eu te pedimos, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, nós podemos tomar assentos. Nós vamos louvar a Deus. O número 305 da nossa harpa cristã. Comprado sou de Jesus, encaminhado em da luz, exército de Deus, trabalhando no céu, cantando vamos combater o pecado e seu poder, a vitória ganhará, a vitória Deus dá. Breve vamos terminar a batalha aqui. Pra sempre descansar, com Jesus ali. Todos os irmãos fiéis ao monte aqui vão te receber.
311. Jesus salvou-me do mundo. Ele é tão doce pra mim. Amor me tenho procurando. Por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo sem luz, Ele achou-me por certo. É que achou-me qual
uma nova criação. Vamos louvar a Deus, querido, com o hino de número 514. Aleluia, glórias. Ao nome de Jesus Cristo, para todos sempre. E glórias presente da nuvem do sempre ao mundo, virá outra vez o Senhor, o santo cordeiro que lá no madeiro perdeu seu sangue purificador. Se Cristo agora voltar,
porque Ele vai voltar. Aí o menino disse: não te demores, honrar Jesus a fim de acender a glória. Vou repetir. A pergunta é: se Cristo agora voltar, a tua alma, ela vai jubilar de alegria, vai se alegrar, vai subir alegre ou vai ficar triste? Se não, se isso não for acontecer, corre para os braços de Jesus, a fim de que Ele acenda novamente a tua luz. Isaías diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor, ela vai nascendo sobre ti. Então, nesta noite, se Cristo agora voltar, a tua alma irá jubilar. Então, das costas e as vestes também, para Ele, com Cristo, amém. Não mais que demore, mas venha Jesus, a fim de acender tua luz. Ele vai voltar para buscar a sua vida. O hino de número 206, ele diz mais ou menos isso. O clarim já nos alerta, nossos corações desperta, pois a vida é bem certa e Jesus e 1000 anjos rodeados para o tempo preparado. Cristo volta coroado, aleluia.
nosso júbilo e com fé criaremos. Em breve nós veremos, aleluia. Em breve, querido, nós vamos ver. E a Bíblia diz que a gente vai ver assim como Ele é. A gente não vai ver Ele de toda maneira, nem de outra maneira. É assim como Ele é. Aí quando eu canto esses hinos, me dá uma vontade tão grande de ir embora para lá. Me dá uma saudade tão grande do céu. Sei que a gente sente falta de algo que a gente nunca foi, nunca viu. Mas pela fé, eu piso naquela cidade todos os dias. Porque para isso eu tenho consagrado e preparado minha vida para com meu Deus. Então a saudade é muito grande. A única coisa diz assim: oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Senhor. Ela que eu tanto amo, pois és o meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor eu voltar, pois Ele foi para o céu e breve veio me buscar. E bata no peito assim,
Ele é tudo para mim. Sem Ele é impossível viver. Amém? Com o nosso diácono, nosso convite, ele vai fazer a leitura do trabalho e vai dar prosseguimento ao trabalho que o Senhor nessa noite. Amém? Depois a gente volta com a meditação da palavra de Deus. Nós vamos voltar do Senhor. Obrigado a Deus por estar aqui, pela força que Ele tem dado para estar aqui essa semana no seu espaço. Está sendo uma luta tremenda, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Tem que confiar e pedir a sua graça para nós prosseguirmos. Ele disse a Paulo: a minha graça te basta, a graça de Deus basta. O cuidado também que Ele tem conosco para nós prosseguir. Com a pergunta do nosso pastor, vamos ouvir o nosso comentário. Vamos fazer logo a leitura, a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé. No livro de Jó. Nós vamos ler o livro de Jó, livro poético de Jó. Jó, capítulo 2. Capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. Jó, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 9, que diz: E no outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causar. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem te dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó, e uma chaga maligna, desde a planta dos pés até ao alto da cabeça. E Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A questão do nosso pastor, que nós vamos orar, agora também pela ajuda do nosso pastor, nosso estudante, a irmã Maria Antônia. Peço também oração ao irmão pela minha mãe, que também está muito enferma, no momento ela não está aguentando mais com aquela bexiga aliada ali, e o negócio está sério. E para aqueles também que estão enfermos, estão no leito, para ver se estão em casa, não podem vir, para que o Senhor venha visitar e fazer um milagre.
Senhor, justo e Deus, nós queremos te agradecer primeiramente pela manhã, Senhor, pela tarde, agora pela noite, te agradecendo pelo dia, pelo ar que a gente respira, nós te agradecemos pela chuva, pelo sol, pelo calor, pelo frio, pelo outono, pelo inverno, por tudo dá a nós de graça. Nós te agradecemos pela saúde, pela graça, que está da força, pelo ar que a gente respira, meu Deus, nós te agradecemos pelo pão também de cada dia. Deus, eu quero te agradecer também pela vida das filhas, Senhor, que tem te buscado a tua presença, aqueles que têm orado com propósito, tu sabe, tu conhece todas as coisas, e tu é o Deus que tu chega nem adiantado nem atrasado, tu chega no momento certo. Senhor, eu te peço também para aquele que estou enfermo, precisando, Senhor, de uma cura, de um milagre, aquele que está à espera de um milagre, Senhor, Pai de Maria, visita, meu Deus, toma, Senhor, uma providência, aqueles que também têm causa na justiça, aí com providência, Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos, Senhor, a tua graça, na vida de cada filho inteiro, daqueles que buscam a tua presença, te pedimos também por aqueles que não podem estar no outro justo, mas tu conheces a cada coração, abençoe esse trabalho, Senhor, ao ouvir a tua palavra, que nós possamos, Senhor, aplicar a tua palavra na nossa vida, enche-nos de conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir nosso musical. Tu és tudo pra mim. Oh Senhor, tu vive em mim. Tu mereces louvor, oh Cordeiro de Deus. Tu és tudo e tudo pra mim. Salva a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar. Glória a Deus. Aleluia. Não temas, creia somente. Deus é soberano, Ele faz o que quer para chegar-se a Ele. É preciso ter fé, se parece só nuvens os problemas teus. Você precisa saber mais do seu Deus, se parece só nuvens os problemas teus. Você precisa saber mais do seu Deus. Creia que Deus vai se fazer. Ele fez farinha lavar, tornou terra do mar, fez mulheres querem ter filho, tempestade acalmar, montanha ficar voando, a rocha brotar, o deserto soprou codornizes e no céu mandou maná. O que Deus fez no passado, hoje Ele pode fazer. Ele não mudou, basta somente
Sagrada minha igreja com a paz do Senhor. Amém. Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Se você pensa está tudo terminado, o que tudo há, é a última palavra do Senhor. Se você está joelha e não consegue mais orar, pensa que estão comigo espiritual, mas uma coisa eu quero lhe falar.
Vamos também a nossa inovação. Aleluia, glória ao nome de Jesus Cristo para todos sempre. Eu quero saudar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Meu Deus, como é que vocês? Queria deixar para a meditação da igreja os Salmos. Salmo 70. Salmo 70 que diz assim. Salmo 70 primeiro diz assim: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Em me livrar, Senhor. Apressa-te, ó Deus, em me ajudar. Amém? Muitas vezes a gente quer pular para o Salmo 70, mas é melhor ficar no 40, né? Porque no 40 Deus está trabalhando poderosamente, no 70 Ele já está pedindo para Ele a se apressar. Quem que não quer receber a vitória logo? Eu estou passando por um algo, meu presbítero, eu quero logo. Eu com um negócio na mão, mas a mulher disse que não é agora. Eu não queria agora, mas não é agora. Mas só temos que esperar no Salmo 70, né? No Salmo 40, porque no Salmo 40 Deus nos dá a vitória, amém? Peço que a igreja nos ajude, em nome do Senhor Jesus.
Mas, irmão, nós vamos orar para aquele de oferta. Vamos louvar o Senhor com 2 lugares. A senhora, Cristo, Deus, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que fez na nossa vida. Quero te pedir, Senhor, um curso especial para a tua igreja, Senhor, para o teu povo, que sabe, que conhece. Ó Deus, que nós temos que estar no controle de todas as coisas, na vida financeira, na vida doméstica, tu sabes, Senhor, que nossas necessidades, que tu conheces o que nós precisamos. Abençoa a tua vida, abençoa a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo. Amém. Vamos louvar o Senhor com o número 84. 84. Não perco bem do coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, não estou com Daniel. Sou eu aquele que eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, ele teve pra se buscar. Ele confere em convertor, e buscarei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo tenta de vencer. Quem tem um coração precisa igualmente crer. Sou eu
Tentando não serás, deveria pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domine ao teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem pede com corpo exaltar. Não manche teus lábios com impura voz, defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a calma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Ser manso e benigno, qual outro até, a rocha eterna, firma tua fé. Deus é teu dito, e Deus é teu ser.
espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos. Nós somos gratos a Deus. Somos gratos ao nosso Deus por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida, por tudo quanto Ele tem preparado para nós, e nós nos sentimos felizes querendo estar na presença dele. Hoje eu conversava com um casal, um irmão e uma irmã, e falava com eles sobre a Assembleia de Deus Maranata, mostrando a eles os motivos pelos quais a gente não pode parar, porque existem pessoas que não são membros da nossa igreja, mas são pessoas que não têm essa obra. São pessoas que aparentemente você olha e não tem nada, mas tem ajudado a gente nessa obra. Eu dizia aqueles irmãos, e agradecendo a eles, porque Deus tem utilizado dele para nós pagarmos o aluguel da igreja. Praticamente 3 irmãos não são da nossa igreja, não são da nossa igreja, mas eles mantêm esta obra, mantêm o aluguel, mantêm tudo, e eu fico muito feliz, irmãos, com o nosso Deus. Então, se Deus não está no negócio, por que as coisas funcionam tudo certo? Não é assim? Então, é uma prova que Deus está no negócio. Essa irmã, ela contribuía na nossa igreja e na igreja dela, mas um dia ela disse que estava em casa e uma voz disse a ela: contribua mais para a igreja de Manassés. E ela parou e a voz disse que contribua mais para a igreja de Manassés. E ela disse que isso foi repetido por 3 vezes. Hoje ela tem dado os seus dízimos e as suas ofertas à Igreja do Senhor, e a gente temos mantido esta obra, e a gente fica feliz, irmãos, por saber que Deus, Ele está cuidando de nós em todos os momentos. Eu tenho certeza que a nossa hora vai chegar, o nosso momento vai chegar, e nós vamos ser abençoados pelo nosso Deus. Não se preocupe com a quantidade, porque Deus tem nos dado qualidade. Isso é o que importa, querido. Não é a quantidade de pessoas que faz Deus operar e ser alguma coisa, não. Deus, Ele opera como Ele quer, quando Ele quer e com quem Ele quer operar. E tenho certeza que Ele está fazendo uma coisa nova no nosso meio. Ele está fazendo uma coisa muito grande, muito preciosa, e a gente fica feliz. Eu tenho dito aos irmãos que a Assembleia de Deus Maranata não é a primeira igreja que eu peguei com essas dificuldades. Já encontrei igrejas que o culto de domingo era feito por mim, pelo zelador e a esposa dele. Quando eles não iam, eu tinha que ficar sozinho. Mas Deus fez uma obra naquela igreja. Quando saímos de lá, deixamos aquela igreja com, acho que a última Santa Ceia que nós fizemos ali, foram 70 pessoas que tomaram Santa Ceia.
Então, assim, é o trabalhar com Deus. Deus, Ele faz como quer, quando quer, na hora que quer e da maneira que quer. Irmãos, nós estamos meditando em um texto de Isaías que fala de uma visão que ele teve. Isso está bom ou está baixo? E essa visão que Isaías teve foi algo que mudou a vida dele, que mudou a história dele. E uma das coisas que a gente está trazendo para os irmãos, para a semana, a gente volta ao texto de Êxodo 30 e 31, mas por enquanto a gente vai fechar esse versículo de Isaías hoje, pois para nós orarmos, nós precisamos ter uma intimidade com Deus, ter uma experiência com Deus. Porque tem crentes que às vezes batem no peito, mas eu tenho tanto tempo de crente, eu tenho isso, tenho aquilo, mas ainda é fraco. Porque não é o tempo de crente quem diz quem você é. Quem diz quem você é a sua experiência com Deus. Porque adianta a gente ter aqui uma pessoa com 10, 20, 30 anos de crente, ignorante, bruto, mal criado, qualquer coisa vai embora, qualquer coisa sai da igreja, vai para outra, vive pingando de igreja em igreja, aleluia, e ainda diz que são fortes, mas são fracos. Porque crente, quando ele tem uma experiência com Deus, a sua vida, ela começa a ser mudada. Nós vimos que na visão que Isaías teve, ele disse que viu Deus, aleluia, sentado no seu trono, no alto e sublime trono, e diz que a comitiva que acompanhava o nosso Deus diz que encheu a casa. E ele observa que os serafins, eles estavam diante dele e cada um cantavam, olhavam um para o outro e diziam: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E nós vimos aqui com os irmãos que quando os serafins olhavam um para o outro e testificavam que eles estavam aptos a estar naquele ambiente, a estar naquele lugar, a Bíblia ela nos diz que a glória do Senhor ela encheu a casa. Diz que os serafins estavam por cima dele e clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E nós vemos nesse texto algo pleno, uma plenitude na vida, aleluia, das pessoas que ali estavam. Por quê? Porque quando uns clamavam para o outro: Santo, Santo, diz o texto sagrado que, aleluia, eles olhavam e diziam: Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas diz que a terra, ela se encheu com a glória de Deus. Diz que a terra, ela recebeu algo glorioso, uma bênção de Deus. Então, quando nós, aleluia, estamos nos santificando, quando nós estamos atribuindo a Deus a honra, a glória e o louvor, a glória de Deus começa a encher, querido, a casa da terra. Eu disse aqui aos irmãos a semana passada que é muito importante isso. Quando a gente começa a olhar um para o outro e ver santidade na vida do irmão. Mas é muito difícil quando a gente começa a ver pecado. A Bíblia diz que Jó, ele enfrentou essa situação. Quando os seus amigos chegaram para Jó e diziam: confessa teu pecado. Porque às vezes, irmãos, a gente olha muito os erros dos outros.
Esquece de olhar para o nosso. E a Bíblia, ela já diz que, em vez para a gente tirar o circo que está no olho do irmão, a gente precisa tirar a trave que está nos nossos olhos. Eu costumo dizer que existem pessoas que às vezes dizem: ó pastor, está cheio por aí de um fulano, está tudo cheio de pinga, está cheio a cabeça dele. Aleluia. O que está cheio é a cabeça dele. Porque existem pessoas que às vezes estão tão preocupadas com a santidade dos outros, se esquecem de santificar a si mesmo. E a glória de Deus, ela não invade a terra, ela não entra na vida das pessoas por causa disso, porque Deus não tem achado lugar para operar. Nesse momento aqui, a glória de Deus encheu a terra. Mas por quê? Porque os anjos olhavam um para os outros e viam a santidade um do outro. Os que têm o direito de julgar é Deus. A Bíblia diz lá no livro de Naum: Deus é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Então não adianta eu tentar justificar a vida de A, de B, aleluia, se é Deus quem conhece. Que às vezes eu estou dizendo que não, Deus está dizendo que sim. Às vezes eu digo que o camarada não vai, mas ele vem. Então quem sou eu para condenar aquilo que Deus purificou? Eu disse aos irmãos dias atrás que ele mesmo disse a Pedro, quando Cornélio era um gentio, e para Pedro pregar para Cornélio era difícil, era complicado, porque os gentios, os judeus não se comunicavam, não queria nada com o gentio não. Mas a Bíblia diz que enquanto Deus disse a Cornélio: Cornélio, o que tu está fazendo? Está chegando dentro de mim, manda chamar Pedro, e Pedro vai dizer o que é que tu vai fazer. E a Bíblia diz que quando os homens iam chamar Pedro, Deus deu uma visão a Pedro. E a Bíblia diz que na visão descia um lençol do céu com todos os animais que eram proibidos para os judeus comerem. Tudo aquilo que era proibido para os judeus comerem estava naquele lençol. E o anjo, ele disse a Pedro: levanta e come. Pedro disse: eu não vou comer isso nada. Isso é comida impura. Aí a voz, ela diz para Pedro: Pedro, tu não pode tornar impuro aquilo que eu purifiquei. Então, querido, eu não posso condenar ninguém sem que Deus nos dê uma palavra. Eu tenho dito a todas as pessoas: quer saber, aleluia, quem é teu irmão, vai orar. Deus revela, Deus mostra. Precisa você se preocupar em tentar descobrir, pesquisar, porque onde você vai encontrar é só coisa ruim, é só coisa perversa. Vai orar que Deus revela quem é. E a Bíblia diz que nesse texto, a glória de Deus, ela encheu toda a terra, porque os anjos estavam em perfeita comunhão. E a Bíblia diz, irmãos, que a glória era tão grande naquele dia, que eu disse aos irmãos que os umbrais das portas, as grades das portas, elas se moveram, elas saíram do lugar. E não era com a presença de Deus, não. Era com a voz dos querubins, dos serafins. Veja, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. A glória de Deus encheu toda a casa. Então, para a glória de Deus encher a casa, a gente precisa mudar o nosso pensamento. A gente precisa deixar de olhar o defeito do irmão e ver Deus na vida dele. Aleluia, santificá-lo, orar por ele. Quando a gente começar a fazer isso, a glória de Deus, ela vai descer. Eu disse aos irmãos na semana passada que quando a glória de Deus, quando o crente tem uma experiência com Deus, a primeira coisa que ele muda é ele.
Isaías, no capítulo, no versículo de número 5 do capítulo 6, ele diz: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo. Ele sabia que dentro daquela experiência, aleluia, que ele estava vivendo, algo sobrenatural acontecendo, ele não estava preparado para aquele momento. Ele não estava preparado para aquilo ali. Diz: ai de mim, que vou perecendo. Aí ele explica por quê. Diz: eu sou um homem de lábios impuros. Sabia, não posso dar. Eu estou vivendo uma vida que não condiz com o ambiente, com o momento. E duas situações acontecem nesse texto. Primeiro, ele diz que era um homem de lábios impuros, mas ele diz: Deus, eu estou com meus lábios impuros porque eu estou habitando no meio de um povo de impuros lábios. Não era somente, aleluia, ele que estava impuro, era o lugar que ele estava também. Não era somente ele, era o lugar que ele estava frequentando. Isso é importante a gente falar sobre isso, porque tem pessoas, irmãos, que estão frequentando tudo. Então, eu estou aqui dando glória. Passa o dia fazendo o que não agrada a Deus e de noite está aqui querendo dar glória, querendo dar aleluia. Então, aquela experiência faz Isaías perceber que a vida dele não estava preparada para estar ali. A gente vê quando Jacó acorda do sonho, o que é que Jacó disse? Na verdade, o Senhor estava nesse lugar, eu não sabia. Eu não sabia. Mas ele faz um voto a Deus. Ele aproveita o momento. Aleluia, Jacó. Aleluia, com aquela experiência. Quando chega ao voto de Jaboque, que ele tem a mesma experiência, ele segura o anjo e disse: eu vou soltar você quando você me abençoar. Então Isaías disse: eu sou um homem de lábios impuros. Irmãos, a situação de Israel naquele dia, naquele momento, não era boa. Apesar do rei Uzias ter sido um rei que andou dentro da vontade de Deus, andou dentro daquilo que Deus ele queria. Mas chega um momento da vida que o rei Uzias começa a olhar para dentro dele, que é um perigo, irmão. Quando o camarada ele começa a crescer. Tem gente que não está preparado para isso, não. A Bíblia diz que o rei Uzias, ele foi um homem que Deus o abençoou de forma tão grande. Ele se tornou um homem mais poderoso, biblicamente, naquela época. Ele foi quem construiu carroças de pneus redondos. Ele foi quem construiu aquelas carroças preparadas para a guerra, pronta para a guerra. Ele foi quem descobriu. E ele tinha o exército mais forte, mais poderoso. E isso fez o rei Uzias olhar para ele. No livro de 2 Crônicas, capítulo de número 26, ele vai jogar, vai parar. Veja
Veja mesmo em todo o número, veja mesmo quando o rei Uzias ele cresceu. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 12. Todo o número do chefe do país, varão, valente, era, veja mesmo, que se tornou o exército do rei Uzias. Todo o número do chefe dos pais, varão, valente, eram 2.600. E debaixo da sua ordem havia um exército guerreiro de 370.500 homens, que faziam a guerra com força bélica, para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhe Uzias para todo o exército escudo, lança, capacete, couraça, arco e até fundas para atirar pedra. Também fez em Jerusalém máquinas de invenções. Veja mesmo. Fez em Jerusalém máquina de invenções de engenheiro que estivesse nas torres e nos cantos para atirar em flecha e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Não sei se os irmãos sabem o que é uma catapulta. Catapulta, ela joga uma pedra muito longe, pedra grande. O rei Uzias, ele criou um exército bélico, bombas. Ele foi quem descobriu isso, ele foi quem criou isso. Ele criou essas invenções, essas catapultas que jogavam pedras longe, que jogavam pedra de fogo. O exército dele se tornou-se um exército poderoso, ele se tornou-se muito grande. E a Bíblia diz que isso começou a subir para a cabeça do rei Uzias. E o problema qual é? E diz a palavra de Deus que ele começa a se desviar dos caminhos do Senhor. Para você ter uma ideia, o rei Uzias, ele tentou oferecer sacrifício no altar. Só poderia o sacerdote dizer: eu vou oferecer sacrifício. Mas você não pode não, rei, mas eu vou. Eu estou o Todo-Poderoso. E nessa época, o rei de Judá estava vivendo uma apostasia muito grande, e o reino de Israel estava tentando trazer alguns costumes para se aproveitando daquela situação. Então a impureza, o pecado, a desordem começa a entrar também em Israel por causa do rei Uzias, que aleluia, se deixou se levar pela fama, pelo poder e pela riqueza que Deus havia lhe dado. Isaías, ele estava incluso nesse meio. Por isso que ele diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Eu disse aos irmãos que essa impureza de lábios, a gente precisa entender isso, porque quando fala de lábios, não é somente o que eu falo, não. Porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Olha o problema agora. Então o que sai, que quando se trata aqui de lábios, Isaías estava dizendo: o que está saindo de dentro de mim não é bom. O que está dentro de mim não é bom. Então está saindo
com o que Deus ele quer. Eu sou um homem puro. E além disso, eu estou habitando com eles. Porque tem crente, irmãos, que às vezes se mistura muito. Está no meio dos ímpios, não é crente mais não. Está fora, é mais ou menos. Mas quando está no meio deles, aí come com ele, bebe com ele, anda com ele, briga com ele, é palavrões, é desrespeito, é tudo ali. É um ambiente que se torna um foco. Crente. Salmo primeiro diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de ímpios. Mas tem crente, irmãos, que olha, não atende o conselho de crente. O negócio dele só é conselho de ímpio. Diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho de ímpio, não se detém no caminho de pecador, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas tem gente que não está nem aí. Está o pessoal bebendo dentro da mulher. Mas não estou bebendo não, pastor. Mas está onde? Uma hora, outra hora, vai tomar um pano com ele. Está jogando baralho, está o tempo da olhando, olhando. Como é que se diz? Porque eu estava olhando, ele estava olhando o quê? Como é que se diz? Está cerando o ramo. Hã? Diz que fica olhando os outros jogar lá, piruando. Fica lá piruando. E muitas vezes ela está dando opinião. Pode ficar daí agora? Não, mandou essa carta aí, ó. Crente. Então o pessoal lá para ficar lá. Ah, mas eu não estou fazendo não, mano. Mas o desejo está no coração, porque quando ele pirou, o desejo está no coração dele também. Então Isaías diz: eu sou um homem de lábios e por isso estou habitando com eles. É difícil eu me controlar, porque, irmãos, hoje não tem nada não, está acabando com a igreja. Mas eu não vejo nada demais. Não tem nada não. Somente um cortezinho, somente isso, somente aquilo. Isso está esfriando muitos crentes, está acabando com a igreja. Porque muita gente está preocupada. E eu olho para Eva, vejo Eva lá no jardim, olhando para aquele fruto, não vejo nada demais. É um fruto igual aos outros, é mais bonito ainda. Por que não gosto bonito? Não tem nada de mal, não. E não tem nada não, está acabando isso com a igreja. Está acabando com a vida de um bocado de crente que já perderam o amor, já perderam o desejo de estar na casa de Deus. Ah, porque o desejo é somente para fazer as coisas que não agradam a Deus. Os irmãos sabem que eu não prego aqui nos últimos, mas eu peço irmãos que evitem os exageros. Ah, pastor, mas tem alguma coisa eu que tais umas? Ah, depende, talvez não para você. Mas Paulo diz que quem come, não olha quem não come. Se para você é errado, para você é certo. Mas havia de ser por exemplos dos fiéis. Ah, mas não tem nada a não cortar o cabelo. Não vejo nada demais. O homem está aí com o cabelo grande, barbudo. Não vejo nada demais nisso. Talvez seja esse o problema da igreja. Não vejo nada demais nisso. O que é que tem eu cortar o cabelo? Pelo menos eu ficar mais bonito, mais novo, mais isso, mais daquilo. Mas quando as pessoas olharem lá fora, como é que elas vão reagir a essa situação? Vão se escandalizar? Aí a Bíblia diz: ai daquele porque é um escândalo. Porque, irmãos, muitas vezes a gente olha e pensa: ah, mas o problema não é em mim, não. Mas é o problema que você causa nos outros. É a impressão que você causa nos outros. Porque as pessoas que às vezes olham para você e vê exemplo de você. Eu quero ser como um fulano, você não.
Aí quando vê você fazer uma coisa errada, para ele é uma decepção. E tem dele que se desvia por causa disso. Eu já vi crente se desviar porque o irmão cortou o cabelo, porque viu o irmão jogando bola, porque viu o irmão de bermuda na rua. A gente tem que ter, irmão, muito cuidado com isso. Mas tem nada não, pastor. O que é que tem um cara de bermuda na rua? Mas você é homem, você é crente. Eu estava dizendo, irmão Cristiano, essa semana, que a minha sogra nunca me viu sem camisa. As minhas filhas, sua filha de irmão Cristiano, nunca me viram sem camisa dentro do carro. Nunca me viram enrolado de toalha dentro do carro. Mas porque eu sou mais santo que os outros? Não, porque eu tenho que me dar um respeito. Minha sogra nunca me viu sem camisa. Não dou o meu direito a ninguém. As filhas da irmã Cristiana nunca me viram sem camisa. Nunca me viram com toalha. Porque ou eu sou exemplo, e eu não sou. Na rua, viver de bermudinha na rua, não vou dar meu direito a ninguém, não. Mas não tem nada não, pastor. Talvez não tenha nada para você. Mas para mim, para quem vai me olhar, tem. E quem vai me olhar vai me julgar, vai me julgar. Se escandalizarem, então, aí daquele porquê que é o escândalo, talvez para você, talvez não pode ver você pintar as suas unhas, você cortar o seu cabelo, você usar calça comprida, você fazer isso. Talvez não tenha nada não para você. Por que não tem nada não para mim? Porque talvez a sua vida já está cauterizada. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se enfia. Quando você não consegue perceber no erro em você, porque você já perdeu o amor há muito tempo. Aí você olha para você, não vê nada mais disso. Aí a tendência é piorar. Aí começa com um batom clarinho, daqui a pouco lá, no meio crente, tanto mais assim. E a gente precisa. Pastor, mas o senhor na sua igreja eu vejo pessoas que fazem. Eu não mando ninguém, a vida é todo mundo ali para viver a vida como queira viver. Agora, vou responder depois, porque existem pessoas que às vezes se escandalizam. E esse é o problema, irmão. É a impressão que você causa nos outros. Aí pessoas que dizem, eu queria ir para aquela igreja, mas não vou para aquela igreja porque o irmão fulano vive daquele jeito, porque o irmão ciclano vive daquele jeito. Veja, talvez para você não esteja causando impacto, mas para quem está lá fora, está causando impacto. Então por isso que Isaías diz, eu sou um homem de lábios impuros, mas porque eu estou habitando no meio deles. Porque eu estou vivendo como eles vivem, porque eu estou andando com eles, eu estou me sentando com eles, eu estou copiando eles, o que eles fazem, eu faço. Mas quando a experiência de Deus bate na vida dele, ele diz, eu agora vou morrer. Por quê? Porque eu estou errado. E a experiência com Deus faz o crente perceber isso. Faz o crente perceber isso. Aí a Bíblia diz que quando Deus olha para Isaías e vê que ele reconheceu o seu pecado, a Bíblia diz que um anjo, diz que um homem vai lá, pega lá uma tenaz, uma brasa viva e toca no lábio de Isaías. Olha aí, veja se Isaías não está no pecado. Porque o anjo disse, olha, purificados estão o teu pecado e apagados estão a tua iniquidade. Iniquidade, irmão, é pecado, porque você acha que tudo é pecado. Tem aquela não tem nada não? Não tem nada não. A pessoa que ela está errada, hein? Não vejo nada demais, o diabo escutou, não sei se ela. Deus disse que não tem nada não, foi? Não, Deus disse que no dia que a gente comer, a gente morre. Isso é conversa. Certamente vocês vão morrer não. Deus sabe que no dia que você comer, os seus olhos vão se abrir, vocês vão morrer. E a Bíblia enganou ele. Se ele tivesse dito a verdade a ela não comigo.
mas o diabo está sempre danando. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que a gente possa prosperar e ser uma bênção. Amém? Nós amanhã à tarde é o nosso ciclo de oração, a partir das 13 horas, nós estaremos aqui orando até as 14, e 14 a gente começa a adorar a Deus no nosso ciclo de oração. É a noite, os irmãos estão livres. Quinta-feira é o nosso culto da fé. Estará vindo para cá um grupo de gestos lá que siga entre a Piste Velho. Está vindo um grupo de gestos e está vindo 2 cantores de Tamandaré para cá, e o irmão Manassés de Tamandaré também estará ministrando a palavra de Deus amanhã, na quinta-feira à noite. Então os irmãos venham, por isso estará vindo um grupo de gestos lá, que é um grupo de muito bonito, que já vieram aqui algumas vezes, estarão presentes conosco aqui na quinta-feira. Aí 2 cantores de Tamandaré e o Manassés estará ministrando a palavra de Deus aqui para nós. Ele esteve aqui domingo, foi domingo que ele esteve aqui, mas domingo passado, mas tinha ele outro, e eu dei a preferência a um outro irmão para ministrar a palavra. Ele deu a palavrinha, então mais conserto. E os irmãos convidam pessoas que estiverem enfermas. Se você conhecer alguém que teve enfermo, que teve uma doente, convide para quinta-feira estar aqui, para a gente orar, para a gente julgar a enfermidade. Quem você encontrar que tenha doente por aí, vai lá na Assembleia de Marada na quinta-feira. O culto lá de Deus vai curar a enfermidade. Deus vai libertar vidas na quinta-feira aqui, para a glória de Deus. Uma das coisas que o pregador, ele diz justamente isso: traga quem tiver enfermo, se não está enfermo, manda em tudinho. A gente vai estar orando, vai estar curando a enfermidade, e eu creio que ele vai fazer grandes coisas no nosso mundo também. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus nessa noite. A convite, só agradece. A senhora Cristo, agradecer sobre o teu trabalho, mestre, muito Senhor. Queremos que o Senhor saia daqui, Senhor, tua graça. Leva-nos em paz, Senhor, de guarda, de vida, de mal. Eu quero te agradecer, Senhor, por ter falado nesta noite, através da tua palavra, Senhor. Nós possamos aplicar no nosso coração, Senhor, para que cada dia nós possamos viver em santidade diante de ti, Senhor, para que o milagre possa acontecer em nossa vida. Abençoa os trabalhos, Senhor, abençoa o momento de oração, abençoa cada irmão que vem, Senhor, para fazer a tua obra. Pode ajudar o trabalho, Senhor, abençoado em nome de Jesus. Amém. Abra suas mãos, receba a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, e as divinas consolações do Espírito de Deus, seja com o povo de Deus hoje para todos sempre, e todos digam amém. Leve Deus uma bênção para casa.